Bom dia, sejam todos bem-vindos nesse nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Quero, de antemão, chamar todos para que possamos pegar as nossas Bíblias e assim juntos meditarmos no ensino das Escrituras. Quero convidar a cada um que abra sua Bíblia para a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, carta escrita por Paulo na prisão. Que todos nós possamos abrir nossas Bíblias e assim meditarmos no ensino das Escrituras nesta carta, segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, verso 1, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Oremos. Senhor Deus, Pai de infinita grandeza, somos gratos a Ti por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, nos dê corações voltados para o que a Tua Palavra nos ensina e assim não nos deixarmos levar pelos ensinos falsos e assim revigorarmos o ânimo e assim trabalharmos fielmente na Tua obra. Somos gratos a Ti por este momento. Peço que me use e me capacite para transmitir somente a Tua Palavra ao Teu povo. Que cada um dos que estão nos ouvindo nesse momento seja edificado, que o Senhor desafie cada um de nós, Senhor, a darmos o nosso melhor para a Tua obra neste mundo. Somos gratos a Ti por tudo, no nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Convidei a cada um que abrisse a carta a Timóteo e lemos alguns versículos que iremos meditar dentro deles. Mas antes mesmo de entrarmos no nosso assunto de hoje, quero trazer à memória a situação que nós estamos a atravessar nos últimos dias. Temos passado tempos difíceis e nesses tempos difíceis são várias áreas espirituais que são prejudicadas. Primeiro, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Segundo, o nosso relacionamento com Deus em comunidade. Terceiro, o ministério que encontra dificuldades para desenvolver em meio a esse período. Se bem que temos também as plataformas digitais que Deus permitiu que nós tivéssemos para fazermos uso delas, mas elas não substituem as nossas ações pessoais, no caso, as nossas atitudes no nosso dia a dia, aquela atitude que é estar nas ruas pregando o Evangelho, que é estar no templo nos reunindo para assim estarmos em comunhão, cumprindo todos os mandamentos de Deus e as ordenanças também em comunidade. E assim atendermos mais às necessidades uns dos outros para podermos assim participarmos ativamente e presencialmente na vida uns dos outros. Todas essas coisas, esse período tem tirado de nós. E isso tem nos trazido muita tristeza, porque os filhos de Deus precisam estar próximos uns dos outros e participando ativamente na vida uns dos outros. Mas toda essa situação certamente tem nos causado tristeza e também certamente tem nos causado negligência nos mandamentos de Deus. E não só negligência aos mandamentos de Deus, mas assim como o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. A carta que está inserida aqui hoje, que estaremos a meditar nela, está diretamente ligado com um personagem que eu admiro tanto o relacionamento dele com o seu mestre. O nosso personagem, como a carta já coloca bem, explícito, no caso que é
Timóteo, o filho amado na fé de Paulo. E o capítulo 1 inicia com uma saudação de Paulo ao seu filho, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo se apresenta dando suas credenciais apostólicas e também mostra para quem está dirigida esta carta, que está dirigida ao seu filho amado, Timóteo, que ele tanto queria ver, porque no momento não tinham como eles se avistarem. Essa lembrança e essa situação toda causava em Paulo certo anseio de poder ver o seu filho amado, mas as circunstâncias que os dois se encontravam eram completamente diferentes. E o que nos traz hoje a nossa meditação de hoje? A nossa mensagem de hoje terá como tema recobrando o ânimo. O tema da nossa mensagem de hoje é recobrando o ânimo. O nosso ministério pode desenvolver em tempos de crise ou desânimo. O nosso ministério pode recobrar o ânimo em tempos de crise ou desânimo, primeiro, quando nos fortificamos na graça do Senhor Jesus. O verso 1 de 2 Timóteo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A nossa palavra que achamos chave está no primeiro verso, que diz: Filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo era uma das pessoas que sabia muito bem o que é padecer necessidade. Paulo sabia muito bem o que é ter responsabilidades a cumprir. Paulo sabia quais eram as responsabilidades que Timóteo deveria observar na sua vida, mas ele também sabia que para que ele pudesse observar essas responsabilidades ou levar adiante essas responsabilidades, Timóteo precisaria se fortalecer, mas que o fortalecimento dele não deveria vir dele mesmo e nem deveria vir das circunstâncias que eles estavam a atravessar, e que todo aquele cenário que eles estavam nele não deveria influenciar nas responsabilidades que cada um deles tinha, mas sim deveriam ensiná-los o quanto eles deveriam recobrar o ânimo, no caso, o quanto Timóteo em específico deveria recobrar o ânimo para dar prosseguimento ao trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo, é interessante notarmos que este fortifica-te é um verbo transitivo, que precisa de um cumprimento para ter o seu sentido. E Paulo dá o sentido desse verbo, que é fortalecer-se na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, a proveniência do fortalecimento que Timóteo teria deveria estar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como exemplo, temos o exemplo de Paulo, quando esteve atravessando dificuldades, específico na carta aos Filipenses. Vamos abrir aqui a carta aos Filipenses para vermos quais foram as atitudes que Paulo teve quando esteve desenvolvendo o seu ministério para com aquele povo. Filipenses 4, o verso 11, diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias
Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O interessante notarmos aqui é que, geralmente, aqueles que vão nos dar um conselho, muitas das vezes atravessaram situações parecidas no passado. E muitas das vezes elas sabem das advertências das Escrituras, das advertências de Deus, com relação às atitudes que nós estamos a apresentar naquele momento. E para que nós não caiamos no erro, elas se empenham para que nós saibamos qual é a fonte do nosso fortalecimento. E quando nós sabemos qual é a fonte do nosso fortalecimento, assim ficará difícil nós nos desviarmos do propósito pelo qual nós estamos neste mundo, do propósito pelo qual nós fomos inseridos no corpo de Cristo. E Paulo era uma pessoa que podia muito bem falar desses assuntos. Ele podia falar desses assuntos porque ele atravessou situações muito mais piores do que nós talvez podemos estar a atravessar no nosso período, até mesmo a situação em que Timóteo talvez estava a atravessar naquele momento. Mas como um pai na fé, preocupado com seu filho, então Paulo relembra Timóteo disso. Paulo expressa para Timóteo essa sua vontade para com ele, dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Devemos sempre lembrar de nos fortalecermos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para não nos deixarmos levar pelas dificuldades do nosso dia a dia, para não nos deixarmos levar pelas dificuldades no trabalho, em casa, pelas dificuldades no nosso próprio planejamento. Devemos nos lembrar que a graça do Senhor Jesus Cristo é maior do que todas as coisas. E Paulo, numa outra situação, ele aparece dizendo, Deus aparece dizendo para Paulo: a minha graça te basta. Ou seja, a graça que Deus nos dá é suficiente para atravessarmos qualquer período da nossa vida. Paulo dá esse testemunho de si nas diversas cartas que ele escreve para as igrejas, dando testemunho do quanto Deus tem operado por meio dele e que muitas pessoas se converteram durante o seu ministério. Mas elas não se converteram porque Paulo ficou negligente, ficou enfraquecido. Não, pelo contrário, porque Paulo recobrava o seu ânimo na graça do Senhor Jesus Cristo. Essa graça que lhe dava forças de poder prosseguir, não se importando com o que ele iria atravessar, mas ele tinha certeza que o Senhor iria o guardar em qualquer momento da sua vida. É isso que acontece. Geralmente as pessoas que atravessaram momentos parecidos e até mesmo momentos piores, elas buscam ser cuidadosas para com aqueles que estão em direção às mesmas circunstâncias que elas atravessaram. Elas se preocupam em querer que os seus filhos, assim como os seus amigos, assim como os seus próximos, não se deixem levar pela circunstância em si, mas se lembrem das coisas mais importantes para eles, que a graça do Senhor Jesus Cristo é o que nos mantém vivos, é o que nos faz prosperar em cada situação da nossa vida. As coisas que Paulo escreveu para Timóteo não deixam muito claro o que estava acontecendo com Timóteo, mas mostram um pai na fé preocupado com seu filho amado e do seu serviço ao Senhor. Vemos isso no capítulo 1, o verso 6, que diz assim, do capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 6, diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou. Então, devemos lembrar dessas coisas. Paulo transmite essa preocupação que ele tinha para com Timóteo, de maneira que Timóteo não se deixasse levar pelas circunstâncias ou pela situação em si, mas que ele deveria reavivar o dom de Deus, o dom que Deus lhe deu, que ele não deveria negligenciar as responsabilidades que ele tinha, que ele não deveria se envergonhar do testemunho do Senhor Jesus Cristo, assim como de Paulo, que naquele momento descreve estando preso em Roma. Então, Paulo transmite isso para Timóteo como preocupação de um pai para com o seu filho. A única maneira de Timóteo reavivar esse dom era se fortalecendo na graça do Senhor Jesus Cristo. A única maneira de Timóteo estar firme perante as adversidades e todas as demais coisas que poderiam acontecer era se fortalecendo na graça do Senhor Jesus Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Como o Senhor bem responde para Paulo, que a graça dele bastava para Paulo, assim nós devemos nos lembrar quando estivermos a atravessar dificuldades, quando estivermos desanimados, quando estivermos em momentos de crise. A graça do Senhor, ela é eficaz, ela é pronta, ela é maravilhosa, ela é fortalecedora para nós podermos proceder perante as situações que esse mundo pode nos apresentar. Como o Senhor responde para Paulo, devemos também nos lembrar que aquilo que nós queremos, muitas das vezes, não é aquilo que Deus quer. Mas aquilo que Deus quer é melhor do que tudo que podemos desejar. Mas, para tal, precisamos ter uma mente voltada para as responsabilidades que Deus nos deu, em específico no ministério, que era o objetivo de Paulo ao transmitir essas palavras para o seu filho amado na fé. Fato esse que resultou no aprendizado também para Paulo, quando o Senhor respondeu para ele que a minha graça te basta. Isso resultou num aprendizado maravilhoso para Paulo que mostra, em meio às dificuldades, que o Senhor era quem o sustentava. Quando em Filipenses 4:6 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos fortalece por meio da sua graça. A graça do Senhor Jesus nos proporciona algo mais seguro que uma fortaleza ou cidade fortificada. Devemos nos lembrar que naquele tempo as fortalezas ou as cidades também eram construídas em lugares altos, lugares onde o inimigo tinha dificuldade de atacar, um lugar que era cercado também pelos muros, ou seja, se criavam uma segurança para as pessoas não serem atacadas, mas sim terem uma proteção por meio daqueles lugares onde eles construíram, e também deveriam ter
um armamento todo à altura para saberem como responder isso. E a ideia, quando Paulo fala fortifica-te na graça, é que Timóteo deveria ser alguém que alguém que portava todo tipo de segurança para estar pronto a lutar contra o inimigo. Deveria ser alguém que portava uma segurança para não se deixar levar pela tranquilidade momentânea ou pelas dificuldades também momentâneas. Mas ele deveria se fortificar. Ele deveria construir uma fortaleza de si mesmo para no Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo é a única pessoa que pode nos proporcionar segurança melhor do que uma fortaleza aqui na Terra, que é algo que a qualquer momento pode cair, mesmo que leve anos e anos e anos, coisa que é esquecida. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo é o que nos permite vivermos, é o que nos permite dar prosseguimento ao trabalho que o Senhor nos tem chamado para fazer. Então, lembre-se disso quando estiveres a atravessar por dificuldades. O nosso ministério pode desenvolver em tempos de crise ou desânimo. Primeiro, quando nos fortificamos na graça do Senhor Jesus. Agora veremos que o nosso ministério pode desenvolver em tempos de crise ou desânimo quando nos lembramos de testemunhos fiéis e das exigências a nós requeridas. Diz assim a continuidade do versículo 2 de 2 Timóteo, que diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O verso 2 começa com algo interessante. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Quando olhamos para Timóteo, bem antes da sua caminhada com o apóstolo Paulo, notamos que o seu testemunho o precedia. Notamos um homem que foi muito bem ensinado por sua mãe e avó durante o tempo da sua infância. Esse homem que foi instruído no Velho Testamento, a tal ponto do seu testemunho o preceder quando Paulo visitou Listra, ou seja, aquela cidade romana na Galácia, atual Turquia. Paulo conduziu Timóteo à fé no nosso Senhor. Quando lemos aí o versículo 1 que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, de 2 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graças, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo conduziu Timóteo à fé no nosso Senhor Jesus Cristo e o faz também participante do seu ministério quando leva consigo lá em Atos. Paulo queria que Timóteo aprendesse dele para poder, assim, futuramente dar prosseguimento às exigências que são requeridas a todos os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo levou consigo nas suas viagens missionárias e, certamente, Timóteo pôde presenciar vários testemunhos que as pessoas davam com relação ao evangelho que Paulo proclamava. Quero convidar a cada um que nos acompanha que abra sua Bíblia para Atos, capítulo 20, do verso 1 até o verso 4. Atos, capítulo 20, do verso 1 ao verso 4, diz assim:
Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Piro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Notamos aqui a referência a Timóteo, que fazia parte deste grupo que acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias. E notamos também que Timóteo se tornou num filho amado, num discípulo, num amigo e colaborador do ministério de Paulo, ministrando juntamente com ele e sendo enviado como seu representante. Notamos isso, que Timóteo foi enviado como representante de Paulo em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3, diz assim o verso 2: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Assim que é. Timóteo provavelmente tinha presenciado, ouvido o bom testemunho que era dado a respeito de Paulo, que atestavam a autenticidade divina dos seus ensinos. E todas essas coisas deveriam vir à mente dele naquele momento, para assim o fortalecer no propósito de dar prosseguimento ao trabalho iniciado por Paulo, e assim trabalho iniciado por ele, sem se deixar levar pelas circunstâncias ou dificuldades e até a negligência do chamado de Deus. Segundo Timóteo 1:13 diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, Timóteo não deveria se deixar levar pelas circunstâncias, mas sim deveria manter o padrão das sãs palavras, ou seja, da sã doutrina que ele aprendeu de Paulo através dos seus escritos e também através dos seus ensinos. Timóteo deveria se lembrar de uma parte muito importante também da grande comissão, ou seja, a comissão dada por Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, depois da sua ressurreição, no dia da sua ascensão até ao céu, que Jesus deu a ordem aos seus discípulos de ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quero destacar 2 coisas que Timóteo deveria se lembrar muito bem. Timóteo deveria se lembrar, venha comigo no capítulo 2, verso 2, que diz assim: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também
idôneos para instruir a outros. O que podemos aprender disto acerca da grande comissão? São as palavras: fazer discípulos e ensinar os discípulos a guardar todas as coisas. Que coisas? Que Timóteo tinha ouvido de Paulo. Os ensinos que Paulo pregava ou dava, tanto para ele, tanto para as pessoas, durante o seu ministério. Ou seja, todo o modelo da sã doutrina deve estar incorporado nestas coisas que são ensinadas e são proclamadas. Estando Paulo já no fim da sua vida, estando preso e sem nenhuma esperança de libertação, ele escreve para que Timóteo se lembrasse do que Paulo fez com ele, de maneira que ele pudesse fazer o mesmo com os outros. O versículo diz: transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. Ou seja, aqui era a ideia de eu ensinar, era a ideia de Paulo ensinar ao seu discípulo e o seu discípulo ensinar outra pessoa. E que essa pessoa estivesse também à altura de ensinar os outros. Fato que nos leva à recordação do que acontece conosco nos dias atuais. Bem sabemos que fazemos parte do corpo de Cristo, mas para chegarmos até aqui, houveram pessoas que nos pregaram o Evangelho. Ou seja, esse Evangelho que Paulo proclamava durante as suas viagens missionárias e na presença de Timóteo. Os ensinos que nós recebemos, que são provenientes das Escrituras, são os ensinos que Paulo proclamava nas igrejas que ele percorria logo depois que elas foram estabelecidas e também ao registrar estas coisas. Ou seja, a palavra de Deus proclamada lá no início, ela teve repercussões até o dia de hoje. E a pergunta é: será que nós, pela nossa negligência, pelo nosso desânimo, vamos deixar esta palavra ser sufocada por isso? Ou vamos revigorar o ânimo e cumprirmos com alegria o propósito de dar prosseguimento ao ensino das Escrituras para aqueles que necessitam e para aqueles que querem entrar no ministério, para saberem as responsabilidades requeridas a todos os dispenseiros, a todos os discípulos de Cristo. Ou seja, fazei discípulos, ensinai os discípulos a guardar todas as coisas, para que a palavra de Deus esteja em cada um dos que fazem parte do corpo de Cristo e também estes estejam dispostos a desenvolverem seus ministérios, seja no trabalho, seja em casa, que a fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo seja visto em meio a essas situações. Dessa forma, então, devemos manter o conhecimento das Escrituras. Devemos propagar o Evangelho e o ensino correto das Escrituras. Da mesma maneira que o processo de ensino começou na igreja primitiva, deve continuar até a vinda do Senhor Jesus. Esta necessidade restaura todo o coração abatido. Esta necessidade nos coloca temerosos em meio ao nosso desânimo, em meio à nossa crise, porque lembramos que a vontade de Deus é que deve prevalecer. Porque lembramos que a vontade de Deus é que deve ser feita, independentemente das circunstâncias em que eu estiver a atravessar. Eu não devo deixar que as circunstâncias seculares tirem de mim esta alegria que eu devo ter em Cristo. Ou seja, primeiro nós vimos
que podemos desenvolver o nosso ministério em tempos de crise ou desânimo quando nos fortificamos na graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo nos basta para desenvolvermos o nosso ministério, nos basta para atravessarmos qualquer circunstância ou situação, qualquer doença, qualquer situação da nossa vida. Ela é suficiente para nos dirigir. E segundo, vimos que o nosso ministério pode desenvolver em tempos de crise ou desânimo quando nos lembramos de testemunhos fiéis e das exigências a nós requeridas. No caso aqui, na passagem nossa, as exigências que Timóteo deveria lembrar são aqueles ensinos que ele recebeu de Paulo, as coisas que ele ouviu de Paulo e também do testemunho que provavelmente os apóstolos também deram, assim como os discípulos que foram salvos durante o ministério de Paulo deram. Essas coisas deveriam vir à mente de Timóteo e lembrar da responsabilidade que ele tinha em dar continuidade nisso. E assim, essas coisas possam restaurar o nosso coração abatido, temeroso, esse coração quebrantado pelas circunstâncias e esse coração que está inseguro. Devemos confiar na graça do Senhor Jesus Cristo para desenvolvermos nosso ministério. Seja qual for o seu ministério, lembre-se da graça do Senhor Jesus Cristo, lembre-se do testemunho fiel e também das exigências requeridas a nós, como ouvintes e praticantes da palavra, e como também pessoas que almejam ministério, que possamos olhar para esses ensinos que Paulo dá aqui e nos fortalecermos e prosseguirmos para a proclamação da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ir pelo mundo, ensinar as pessoas a palavra de Deus, aguardar até a vinda do nosso Senhor Jesus para nos arrebatar. E só assim manteremos a alegria nele, a satisfação nele. Então a pergunta é: será que você tem deixado de desenvolver o seu ministério por causa das circunstâncias que você está a atravessar, por causa da crise, por causa do desânimo que você está a atravessar, ou por causa dessa situação que estamos a atravessar atual? Você tem deixado de enfraquecer o seu ministério? Se tem deixado isso acontecer, arrependa-se, volte os seus olhos a Cristo. Lembre-se de se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. E lembre-se também de testemunhos fiéis daqueles que deram a sua vida por causa do Evangelho, a fim de que o Evangelho chegasse até nós hoje. E lembre-se também de todos os ensinos que te foram dados e assim dê prosseguimento para que os outros também tenham esses ensinos, para que os outros também ouçam essas novas e sejam instruídos e também estejam em altura de transmitir o ensino para os outros, lembrando-se também do testemunho que você teve ao ensinar essas palavras. Então, Timóteo estava atravessando, provavelmente, uma situação um pouco difícil, mas Paulo lembra para ele coisas essenciais que ele não deveria perder de vista por causa da situação dele, que ele deveria manter o padrão da sã doutrina, que deveria ele estava sendo admoestado a reavivar o dom que havia nele. E ao reavivar e ao manter o padrão da sã doutrina, desta forma ele poderia se lembrar de fortalecer-se na graça que está em Cristo Jesus